Amém. Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do versículo 1. Não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vós. Portanto, vou para preparar-vos lugar. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. Vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Indagou-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como poderemos conhecer o caminho? Assegurou-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós, de fato, tivesseis me conhecido, teríeis conhecido também o meu Pai. E desde agora vós conheceis e o viste. Solicitou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. Então Jesus ministrou-lhes: Há tanto tempo estou convosco, e tu não me tens conhecido, Filipe? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer: mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não digo em minha própria autoridade, mas o Pai, que habita em mim, realiza as suas obras. Crê-me quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim? Creu, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos asseguro, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o Pai, e assim seja o que for que vos pedires em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vos pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Amém? Então, alguns cultos atrás, o pastor fez uma pergunta, né? Isso mexeu muito comigo. E eu ruminei isso há alguns dias. Ele perguntou: o que te levou até a igreja? Esse sentimento é o que te levou, né? Isso que vai permear a tua caminhada. E eu não fui para a igreja pensando em bens, apesar de quando eu entrei numa igreja falsa, era o que se pregava, né? Os bens da terra, Abraão foi rico, isso, aquilo, enfim. Mas eu nunca entrei com esse propósito. Tanto que quando eu entrei, eu perdi tudo, eu desci a casa do oleiro, né? Deus me deu um trabalho onde eu carregava lixo, com muita dignidade e honra. Eu era feliz, eu louvava. Não que eu não seja feliz hoje sou muito mais. Mas a ponto de Deus me esmiuçar e me jogar naquilo. Mas o que me levou à igreja? O que me levou à igreja foi a salvação da minha própria vida. Deus me colocou numa situação que só Ele poderia me salvar. Então eu falei para Ele: Senhor, eu faço um pacto contigo. Se tu me salvares, eu vivo a minha vida para te servir. E o primeiro dia que eu fui na igreja, já dobrei meus joelhos e fiz uma aliança com um Deus que eu nem conhecia muito, mas Ele me conhecia. E esse sentimento que me levou à igreja, e quando eu ouvi o primeiro louvor, é o que realmente
permeia, rodeia, traz a minha vida até hoje. Mas essa pergunta me levou a outra. O que me levou à geração Jesus Cristo? Eu entrei na igreja e em pouco tempo eu já tinha lido o livro todo e vi que aqueles que estavam lá pregando não conheciam algumas passagens. Vi coisas que eu não via nas Escrituras. E a minha oração sempre foi uma: Deus, como fazer para ser igual a esses homens da Escritura? Como ser igual a esses profetas? Como ser igual a Isaías? Como ser igual a Jeremias, Obadias, Amós, Ezequiel, Eliseu, Elias? Como ser igual a esses homens? Como ser igual a Estevão, Pedro, Tiago, João, Bartolomeu? Como ser igual a esses homens, Senhor? Qual a estrada que eu tenho que entrar para ser como eles? E o que eu via não era isso. Eu sempre sentava nos bancos, olhava as pregações e saía de lá com um só sentimento e uma só pergunta. Essa foi a minha oração há muitos anos, muitos. Eu acho que toda semana eu fazia essa oração, olha, pelo menos umas 3 vezes, quando não mais. E eu falava: Deus, onde está o teu povo? Deus, quem é o teu povo? E eu dizia: Deus, eu sei que tu não se deixou sem testemunho nessa terra. Onde está o teu povo? E eu vasculhava as redes de internet, eu buscava esse povo, eu ia em igrejas, fiquei muitas vezes na frente de assembleias, eu via aquele povo saindo todo arrumado, e aqui no sul, como é um lugar mais frio, o sul do país, do Brasil, é um lugar mais frio, então as pessoas, né, como eles dizem, o frio deixa as pessoas mais chiques, mais bem vestidas. Então ele saiu com uma pompa, com aquelas capas, eu já vi muito pastor pregando com um terno e com aquela capa grande, né? E aquela arrogância, sabe, que não olhava pra gente. Eu pensava, esse não é o povo de Deus. Mas eu não conseguia discernir porque eu sempre tive um problema. Eu fui sempre um homem de muita oração. Já cheguei a ficar mais de 4 horas de joelho no chão, orando. E no começo da minha caminhada eu fazia muito jejum. Eu acreditava no jejum, fazia loucuras. Eu trabalhava às vezes domingos inteiros sem tomar nem água o dia todo para ir no culto à noite, porque eu achava que aquilo ia me levar mais perto de Deus. Era o que eu aprendia, E chegava na igreja às vezes domingo à noite e tinha um maldito político em cima do púlpito. E eu me consagrava o dia inteiro em orações para chegar ali e eu ficava muito indignado. Dizer, poxa, isso daí não está certo. E eu falava com os mais próximos de mim, como o meu pai e algumas outras pessoas, porque eu não aceitava isso. Eu não via o que eu lia nas Escrituras todos os dias ali. Então comecei a procurar seminários, comecei a procurar homens que pregavam. Eu realmente era um vasculhador das coisas de Deus. Onde se falava de algo de Deus eu estava. Eu via seminários inteiros que tinha na internet. No tempo não tinha o YouTube, mas tinha o MySpace. E o MySpace era onde podia colocar esses vídeos mais longos. E muitos homens colocavam seminários inteiros, pregações inteiras. E eu ficava ali dias e dias lendo Bíblia e ouvindo pregações, porque eu queria achar o caminho. Eu queria entender para onde que eu iria com esse Jesus, pois eu queria servir Ele. Eu entrei na igreja para servir. Eu escutei há muito tempo um homem falando, ele disse, se tu estás na igreja uma semana, tudo bem, agora se tu já está 2 semanas, tu já tem que procurar algo para servir. E isso marcou a minha vida.
Porque ele dizia, se tu tá mais de 2 semanas na igreja, tu tem que trabalhar, tu já não estás aqui para ser servido. E aquilo me marcou de tal jeito que eu sempre procurava algo para fazer, sempre me envolvia nas limpezas, me envolvia em qualquer coisa, orações eu estava, evangelismos eu estava, à noite, qualquer horário eu sempre procurava, ficava junto com o pessoal da banda, ficava junto com o culto de jovens, onde eles iam para as casas, acampamentos, eu queria Deus. E comecei a perceber que eu não achava o povo de Deus. Mas eu no meu canto eu sempre fazia a mesma oração. Onde está o teu povo, Senhor? Mostra-me o teu povo, Senhor. Mostra onde eles estão. Eu sei que tu tens um povo, Senhor. E até que um dia, o meu pai me levou a um pastor, como ele disse, um pastor do alto do morro, do Rio de Janeiro. E ele tem pensamentos parecidos com os teus. Hoje eu sei que são muito maiores do que o meu e não chegam nem perto. Porque eu só não gostava de político dentro da igreja e eu fiz algumas discussões sobre isso. Eu botava o meu ponto de vista e não achava aquilo certo. Não gostava também dessa teologia da prosperidade, mas nunca achei que acharia uma igreja que tocaria o seu culto sem pedir dízimo. E outras coisas mais que me faltaria tempo aqui para uma pregação, para falar aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, e Deus deixou eu contemplar, né, de andar com esse homem chamado Pastor Tupirani. Enfim, e o que me levou, quando eu ouvi aquela pregação, aquilo mexeu comigo. E eu ouvi aquela pregação, busquei outra, achei o site, que era o Grito da Meia-Noite, e fui me alimentando e fui entrando em contato com irmãos até chegar e achar o contato do pastor. E isso tudo antes da prisão. E quando o pastor foi preso, aquilo me marcou mais ainda. Por quê? Esse é o ponto, né? Porque eu nunca vi o Pai, eu nunca vi o Filho, eu nunca vi Jesus, mas eu sei que os servos dele têm uma autoridade própria, e aqueles que ele habita tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito, e fazem a mesma obra. E eu tenho que crer nessas obras, porque eu tenho que ter discernimento dessas obras. E o Espírito Santo é que nos guia para essas obras. Então, a primeira vez que eu ouvi a pregação, eu vi aquilo que eu via na Bíblia. Eu vi um homem pregando exatamente aquilo que eu via na Bíblia, a coragem dos homens de Deus. Um homem batendo contra o sistema do mundo, mostrando um reino acima do reino terreno, mostrando algo que eu não via em outro lugar. E aquilo me espantou de tal maneira que eu não consegui mais parar de ouvir. Eu não conseguia mais, eu não ouvia mais nada. Eu já não ouvia mais outros pregadores, a ponto de quem estava perto de mim dizer, não, tá fanático nesse cara, só ouço a voz desse cara. E eu falava, como é que eu vou para outro lugar se aqui está a verdade? Eu tentei. Por 3 dias eu tentei parar de ouvir. Eu disse, vou parar de ouvir para ver. E tentei buscar outras coisas, mas eu não consegui. Mas nada preenchia o meu espírito. Mas nada enchia o meu ser. E eu compreendi que ali estava a resposta da minha oração, a voz que eu tanto procurava. E isso permeia, isso entrou dentro de mim e fica nas veredas da minha vida até hoje. Cada vez que eu ouço uma pregação, que eu ainda ouço,
Hoje, antes de estar aqui pregando, eu estava ouvindo uma pregação antiga, ouvindo nomes de pessoas que já não estão mais no nosso meio, em profecias, e lembrando como Deus teve misericórdia de alguns e como Ele amou alguns. Então, esse onde está o Pai, eu sei hoje onde está o Pai. E ainda ontem eu falei para uma pessoa, eu disse assim, eu sei onde está a verdade. E isso é muito sério. Céu e inferno é real. E eu cuido estar com a verdade. Estar caminhando com a verdade. A minha igreja é a verdade. É a única verdade. E se eu tenho a seriedade disso, pode ter certeza. Você conhecendo esse caminho e não o seguindo, o teu caminho vai ser de trevas, o teu caminho vai ser mau. Mas quem conhece o Pai? Como o Filipe diz, né? Deixa-nos conhecer o Pai. Jesus fala, pô, há tanto tempo que eu estou convosco e tu não conheces ainda, Filipe, o Pai? Aquele que me vê, vê o Pai. Né? Os espirituais, tudo discerne, de ninguém são discernidos. Você discerne onde você está? Você conhece o lugar onde você está? As palavras que são ministradas? Quando o pastor fala dizendo, se eu cair, você cai. Porque quem tem condições de pregar como aquele homem? Quem tem condições de receber aquilo que ele recebe? Palavras que você escuta e diz, caramba, que glória! E você vê que aquilo não pode ter vindo da terra. E aquilo é algo que é programado pelo próprio Deus, é a fala do próprio Deus. Eu vi a Bíblia na geração Jesus Cristo. Eu vi os servos de Deus na geração Jesus Cristo. Eu vi o cumprimento das Escrituras na geração Jesus Cristo. Porque quando eu via nas Escrituras homens como Moisés escrevendo, olha, quem tem um campo, quem semeou um campo, quem tem uma mulher muito nova, fica em casa, não precisa vir para a guerra não. Quem for covarde já fica em casa também. Esse lugar aqui não é, a guerra aqui não é para covarde não, porque um covarde pode destruir tudo aqui. Gideão falando, olha, os covardes voltam para casa. Que não tem lugar para covarde. Eu ouvia o pastor Tupirani falando, olha, deixa o banco da igreja para quem quer, vai, cuidar da tua vida. Para quem a igreja é só um domingo. Eu disse, caramba, as escrituras se cumprindo na minha frente, aquilo que eu tanto desejei. Porque eu era uma ovelha perdida no meio de um rebanho. Eu lia demais, eu estudava demais, eu tinha ideias radicais demais. Porém, quando eu cheguei na geração Jesus Cristo, eu vi pessoas que também estudavam muito, que eu conversava e as pessoas sabiam do que estavam falando da Bíblia. Aquilo me maravilhava, aquilo era uma glória para mim. Pois eu achei o povo de Deus. Eu achei aqueles que estavam no mesmo espírito, com a mesma comunhão, com a mesma força. Isso me marcou, isso me chamou para cada vez mais perto desse púlpito, cada vez mais perto desse Deus desconhecido para mim. Como Jó disse, eu só ouvia falar, eu só ouvia mesmo, eu nem ouvia falar, eu lia nas escrituras, ouvia os antigos que escreveram falando algo para mim. E aquilo me marcava, não só isso, dizer os covardes vão para casa, mas coisas também como o pai amoroso, o jugo suave. Cada final do culto o pastor falava assim, não esqueça das tuas orações. Aquilo para mim me marcava como um pai que eu nunca tive, ou uma mãe que eu nunca tive, que chegaria à noite no meu quarto, antes de eu dormir, e dizia, não esqueça de orar, Deus quer te ouvir.
Deus quer ouvir as tuas orações. Um homem como o pastor, que quando muitos chegam para ele e ele diz, vai orar, a pessoa diz, é porque ele não quer responder. Tem até uma piada do mundo, né? O pastor, quando quer mandar tu pro raio que eu parto, ele diz, vai orar, irmão. Mas eu não. Cada vez que ele mandava eu orar, eu ia orar. Porque isso para mim era amor. Era misericórdia. Eu não via isso em outro lugar, nunca vi isso em outro lugar. As pessoas estavam sempre prontas a responder, sempre aptas a dar uma palavra de superioridade, de colocar a mim ou a qualquer um que fosse aos pés dele como inferior, como eles fossem uma autoridade máxima e sempre tinham a resposta certa, e eles mesmo não oravam e não criam no que estavam falando. O Deus deles não era suficiente para mim. Você compreende isso? O amor que Deus tem por ti, o amor que Deus tem por mim. E eu via isso sendo entoado como cânticos de amor por esse púlpito. Palavras de misericórdia tremenda, curas espirituais, curas na alma, curas de traumas interiores, armadilhas que o diabo colocou no meu passado, de maldições que foram quebradas, e eu entendi que elas poderiam ser quebradas, que tinha um preço a se pagar, que a porta do céu não era tão larga como colocaram em outros lugares, mas realmente ela era estreita como eu entendia. E eu não compreendia como era tão fácil entrar na igreja, fazer a oração do pecador, e aquelas pessoas viviam a mesma vida de lixo, e eu pagava um preço alto. E Deus dava a mesma coisa para elas que dava para mim, porque era isso que eles pregavam. Porém, quando eu olhava e lia as escrituras e meditava na palavra, não era isso que eu via. Eu via homens iracundos, como o próprio Eliseu, que amaldiçoa Geazim e diz que tu vai ser um leproso porque tu foi lá pegar capa pelas minhas costas. Eu vi o próprio Jesus falando, olha, tu conversa com o teu irmão no particular, se ele não te der a atenção devida, tu chama mais 2 irmãos, vai lá e tenta de novo. Se ele não te der a atenção devida, manda ele pro raio que o parta, trata ele como um publicano, um pecador, um fariseu, um assembleiano, um demônio na terra. Nem cumprimenta os taus de João. E eu não via isso nas escrituras, eu via gente mentindo, gente falando porcaria, não, porque Deus é amor, e eu pensava, caramba, mas não é isso que eu vejo. E aquilo me marcava os meus pensamentos. E eu tenho certeza absoluta, que eu sou enfático nisso. Se entrar numa discussão comigo sobre isso, vai ver toda a minha ira. Eu sou enfático, eu não volto um passo atrás. A igreja será arrebatada com o pastor Tupirani. Não, mas se ele cair, Deus levanta outro. É mesmo? Outro igual a ele? Você tem certeza? Eu não tenho essa certeza. Eu não tenho essa certeza que Deus levanta um homem igual a esse. Eu não tenho nem um pouco essa certeza. Eu sei o que tem dentro de mim. Você sabe o que tem dentro de você. Você sabe o preço que você pode pagar e até onde você pode chegar. Você sabe, e eu também sei. E eu me coloco aos pés dele, porque eu sei que ele é maior do que eu. Muito maior. E Deus o escolheu. E é uma glória para mim beijar o chão de onde ele pisa. Eu não conheço o Pai de ver. Eu não conheço Jesus porque eu vi, mas eu conheço Jesus pelas obras que ele realiza pela vida e pelo ministério do pastor Tupirani. E, como disse Jesus, em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as mesmas obras que eu faço, e fará ainda, pois eu vou para o Pai. Então eles foram até maiores do que a minha.
pastor que colocou uma frase lá marcante, né? Não sei se era isso que ele queria falar, que ele disse, um discípulo, numa determinada dispensação, ele pode ser até maior do que o líder. Talvez as obras. Talvez você faça obras até maiores. Tem gente, irmãos que eu conheço, que viram noite mandando e-mails, mandando coisas. Escuta isso. Enquanto você está dormindo, enquanto você está com a sua família carnal, eu e outros irmãos estamos divulgando a obra, estamos levando a palavra adiante. Os cavalos ainda estão correndo na pista, o céu ainda não chegou à terra. Jesus Cristo e o seu reino ainda não desceram, ainda há tempo de trabalhar. Enquanto você dorme e vive a sua vida, nós estamos transtornando o mundo. A profecia, como foi ensinada pelo mestre Tupirani, ela se transforma por aqueles que se empenham a transformar ela. Os atormentadores da terra ficam de braço cruzado em casa. Os atormentadores da terra ficam fazendo orações de merda, ficam passeando. Os atormentadores da terra são aqueles que se calam diante de qualquer um que venha? Não são esses os atormentadores da terra. Os atormentadores da terra são aqueles que atormentarão a terra. São esses. Então, você vê a obra. E aí? Você faz a obra maior? Ah, mas isso daí foi uma palavra de Jesus. Foi uma palavra de Jesus, né? Que pena, né? Pois é, Jesus não está mais na terra, né? Pois é. Para mim ele está. Para mim ele está na terra, realizando as mesmas obras. Escuta só isso. Me apresenta um lugar que se assemelha mais com a Bíblia, que se assemelha mais com a seita do Nazareno, com o caminho, do que geração Jesus Cristo. Me apresenta. O cristianismo foi vendido, o cristianismo virou esse lixo que está aí hoje. Desde que os católicos, assumiram lá em Roma, se uniram, uma parte não quis, tudo bem, essa parte ali sobreviveu, medida daqueles monges, não essa porcaria de monge que tem hoje, mas os monges realmente que eram reclusos, que raspavam o seu cabelo para não ter, uma ignorância, claro, para não ter aquela vaidade, que diziam, não, esse luxo da igreja não tem que ser assim, e dali foram surgindo os movimentos, foram um separando do outro, um separando do outro, um separando do outro, um separando do outro. E onde está a igreja de Cristo verdadeira? Eu estudei tudo isso. E eu pensava, não, a palavra não se deixa sem testemunho. Alguém ainda levanta essa bandeira e a coroa de espinho de Cristo. Alguém ainda carrega a cruz que ele disse que tinha que vir após ele, carregando a sua própria cruz. Alguém carrega essa cruz. Onde ele está? Se você tiver uma resposta melhor, por favor, me dê. Porque eu não conheço outro lugar. E se você diz, como muitos já disseram, até mesmo aqueles rebeldes que estavam lá, disseram, não, aqui é o único lugar que tem a verdade. Falando nisso, onde estão eles, os vermelhinhos, que iriam revolucionar a terra, que seriam maior do que a geração Jesus Cristo? Se calaram, Só mais um pouquinho de tempo e você vai ver todos eles caírem. Porque nesse lugar existe Deus. Se você tem um outro lugar, que é chamado de seita, que um outro lugar de alguém como Jesus Cristo, me mostra ele, por favor. Porque há 2000 anos, mais de 2000 anos atrás, houve um homem nessa terra que disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Hoje, eu só acho um lugar que ainda repete essas falas. Você acha outro?
Você tem outro lugar para me mostrar? Por favor, me mostre. Quando eram presos cristãos, né? Cristão, esse nome veio depois, mas os descendentes do caminho, quando eles eram presos, eles falavam o quê? Isso é uma seita. Isso é uma seita. Isso é uma seita de loucos que dizem que o tal de Jesus ressuscitou. Uma seita de malucos que ainda diz que ele vai voltar. Você conhece outro lugar que é chamado de seita de malucos que diz que ele ressuscitou e vai voltar? Uma seita que diz que tem um outro rei, que é um rei que vive. Você conhece outro lugar que leva o nome de Jesus a tal ponto, como Pedro, quando ele estava lá? Dizer, homens, por que vocês se espantam que nós curamos esse homem? Porque não foi nós. Não fomos nós. Foi Jesus. Peraí. O nome daquele cara não era Pedro? Ele estava se chamando de Jesus? Ou eu estou interpretando esse texto errado? Não, foi Jesus. Mas, mas Jesus estava ali? Estava. O nome deles não era Pedro e João. O nome deles era Jesus. Entendeu? O nome de Jesus não era Jesus, o nome dele era Pai. O nome dele era Senhor. Quando Filipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele diz, eu estou tanto tempo convosco e não tens escrito e conhecido a mim? Mas ele é o Pai? E aí surgiu aquelas teorias loucas, né? Não, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Então o Pai estava no céu, mas também estava na terra? Não. Aqui, na geração Jesus Cristo, você que examinou os seminários sabe muito bem o que é o nome. O que é o nome? Qual é o nome? O nome porque ele se chama é a palavra de Deus. E hoje, quando o pastor diz, eu sou a palavra. Diz, não, é blasfêmia. É blasfêmia mesmo? Então é blasfêmia também de Pedro. Coloca Pedro junto aí nessa blasfêmia. Homens que levavam o nome de Jesus a tal ponto dele se entranhar dentro deles. Bom, eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, porque eles são um só. Mas vocês aí, quem são? Que falam o mesmo nome que não vale nada. Né? Os filhos de Seva, sacerdote. E nós, irmão? E nós somos o que nessa caminhada? Será que conhecemos mesmo o Pai? Eu vejo o Pai dentro da geração Jesus Cristo todos os dias. Você conhece outro homem que desafia traficantes daquele jeito? Escuta só, você que não é do Rio de Janeiro, tem traficante ali embaixo, hein? De fuzil. Não é brincadeira não, hein? É Rio de Janeiro, eu já estive lá. Quem é do Rio não precisa nem falar, que todo mundo aí sabe que é Rio de Janeiro. Mas eu já estive lá. É surreal aquele lugar. É surreal. E o pastor, quando fala ali, ele está num alto do morro, dá para escutar lá embaixo. Você conhece outro pastor que faz isso? Por favor, me apresenta ele. Me apresenta ele, que eu deixo a geração de Jesus Cristo e eu vou lá. Eu vou lá. Se tem outro que faz isso daí, poxa, eu quero conhecer esse homem também. Mas ao contrário, eu só conheço covardes. Só conheço gente que se acovarda para qualquer merda. Todas as igrejas fecharam aí no coronavírus, né? Só uma não, né? Sabe por quê? Porque não existe outra igreja. Só existe uma. Só existe uma igreja. E isso é o que me levou à geração de Jesus Cristo. Ver o cumprimento das Escrituras neste lugar. Ver as Escrituras se cumprindo a tal ponto de conhecer um homem como o pastor. Um homem que não tenha... homem que não tem a sua vida por importante, não preza por dinheiros, enfim. Mas muito mais do que isso. Um homem que sepulta os seus próprios
sentimentos, as suas próprias vontades. Você conhece outro que faz isso? Pois é, engraçado. Eu só vi outro que fez isso lá no Getsemane, né? Quando ele, minha vontade era que o Senhor passasse de mim esse cálice, mas a minha não precisa ser feita não, seja feita a tua. As escrituras se cumprem nesse lugar e será que você é tão cego que não consegue ver? Você não consegue ver que quando Abraão levou o filho no alto do Monte Moriá e colocou ele na pedra e levantou o cutelo para sacrificar ele, o teu pastor fez o mesmo? Você não consegue enxergar isso? Que o filho dele não quis nada com as coisas de Deus e hoje é como se ele não tivesse um filho? Você não consegue enxergar isso? Que quando Jesus disse, olha, os inimigos serão da própria casa. Você vê a mãe do pastor ali no culto? Eu não vejo. E esse homem, que se coloca como homem de ferro, né, no Facebook, né? Tá ali, todos os dias, levando a vida debaixo de pedradas. Pedradas dos familiares, pedradas dos falsos dentro da igreja. E você e eu? Nós estamos aqui para quê? Para somar ou para criticar também? Nós estamos aqui para quê? Quantas vezes nessa semana tu já fez uma oração para o teu pastor? Quantas? Quantas vezes? Cada vez que tu dobra o teu joelho, ou ora de pé, ou sentado, não sei como é as tuas orações, não sei nem se tu oras, mas quantas vezes tu lembra da casa dele, da família dele, do ministério, dos irmãos que trabalham, coisa que tu não faz, e ainda diz, eu sou geração Jesus Cristo. Só um povo que cumpre realmente o caráter de Deus, que traz realmente aquilo de 2000 anos, vem sido sobrevivendo como uma chama esquecida e ocultada embaixo de catacumbas, por trás da cortina de ferro, vem sido amedrontada em locais obscuros, levando a morte por trás da igreja de bambu da China, de homens e mulheres que deram seus filhos como holocausto, que entregaram suas vidas para traduzir as escrituras e levar adiante. Hoje temos a era digital, com todas as escrituras na palma da mão. E temos o pior povo que existe, o povo de Laodiceia. O povo que diz, eu estou abastado, eu sou rico, eu sou forte. Pois é, mas engraçado que a Escritura fala uma coisa interessante, né? Que o forte diante de Deus ele é nada, que o soberbo ele vai ser abatido. Mas ele diz ao fraco que eu sou forte. E isso também eu vejo nas palavras desse homem. Será que você chegou a um ponto de cegueira tão grande que não consegue ver as coisas como elas são? Você não vê as escrituras se cumprindo ali? Você não vê que ali está a palavra? Será que não consegue enxergar isso? Que traidores são tratados bem no meio como Judas? Até a hora que chega a hora, diz, não, vai, faz o que tu tem que fazer. E as máscaras dos traidores caem. E é isso. Pois é, e por que Deus não julga esses traidores? Porque a corda é o lugar deles. Deus não vai matar alguém se ele mesmo vai tirar a sua vida, daqui a pouco a vida dele vai ser tão desgraçada que ele mesmo não vai suportar viver. Essa é a paga dos malditos traidores, a morte. É se trancar o cabelo num galho de uma árvore
para qualquer um vir enfiar uma espada sem defesa, para mostrar o quão lixo que eles são, como Aitofel, que traiu o próprio rei Davi, e quando ele viu que o filho de Davi era um idiota, que ia fazer exatamente aquilo que ia levar ele à morte por causa da própria soberba dele, porque o conselho foi, não, vai o senhor na frente com o exército, mas Aitofel disse, não, deixa eu ir agora que eu mato eles tudo. Eu levo os melhores guerreiros, eu pego ele está cansado. Não, vai o senhor na frente, junta todo o Israel como um grande exército. E o senhor vai soberano na frente, daí o senhor mata o seu pai. E ele, poxa, essa palavra que é boa, essa palavra que me exalta. Poxa, dele. Aí Aitofel disse, caramba, escolhi o cara errado. Eu vou me matar, porque não tem mais o que fazer. E essa é a paga dos rebeldes. Porque os rebeldes querem exaltação. Os rebeldes querem ser o foco das atenções. Toda rebelião é isso. Alguém querendo ser foco de alguma coisa e não entendendo o seu lugar dentro desse reino. Não compreendendo que Deus chamou para ser servo. Que até o líder é o que mais serve a todos. É o que sepultou a sua vida, sepultou sua juventude, sepultou tudo. Para estar naquele lugar, ele pagou o mais alto preço. Se tu não consegues enxergar o Pai, se tu não tem conhecimento estando com Ele há tanto tempo tu está com o Pai e ainda pergunta, será que Deus está aqui? É. Pô, será que aqui é de Deus? É. Poxa, será? Será que esse lugar é mesmo de Deus? Sei, meu irmão. Se tu tens essas dúvidas, acho melhor tu sair, né? Deixa o banco para quem quer mesmo servir a Jesus Cristo. Deixa esse lugar de honra para quem quer realmente dar o sangue, para quem não vai acovardar. Se tu quer um casamento, né? Se tu quer uma menina nova, um rapazinho, um garotão, né? Vai lá, casa, vai viver a tua vida, vai jogar a tua bola. Por favor, vai tomar a tua cervejinha na beirada da praia. Pô, vai curtir um samba. Vai curtir um funk. E deixa o banco da igreja para quem quer dar a vida, para quem quer suor, lágrima, sangue, cruz, renúncia. Deixa o banco da igreja para esses, deixa, por favor. Agora, se você está me ouvindo e está colocando a sua cabeça nisso e pensando, poxa, como eu já pensei, né? É aí que se cumpre as Escrituras. Então eu vou crer em Deus e eu vou crer também no pastor, né? Como diz, né? Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vós. Portanto, eu vou preparar-vos o lugar. E quando eu me for, e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim. Qual é o lugar que está esperando tanto assim essa volta, hein? Qual é esse lugar? Não, mas eu conheço também um crente que também está esperando a volta. Está esperando mesmo, é? Observa a vida dele. Mas se a vida dele foi igual à tua, tu deve estar esperando igual a ele, né? E quando Tomé indaga, Senhor, não sabemos para onde vais. E como poderemos seguir o caminho? Porque Jesus, ele é convicto quando ele diz, eu vou preparar-vos lugar, né? Para que onde eu estiver, vós estejais também. E vós conheceis o caminho, Jesus diz. Aí Tomé diz, não, Senhor, não sabemos para onde tu vais. Como poderemos conhecer o caminho? E Jesus assegurou-lhes, né? Poxa, eu sou o caminho. Vocês não conhecem a mim? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho sou eu. E depois, como é que foi o primeiro nome dos discípulos? Foi cristão? Não foi não, foi caminho. São os discípulos do
caminho. Qual é o caminho que tu tem seguido? Atrás, todo culto tem uma frase, né, lá atrás, né? Ensinando a morrer por Cristo. As minhas orações não são mais, Deus me mostra a verdade, me mostra onde está o teu povo, porque eu já cuido que eu achei ele. As minhas orações são várias, mas o que permeia a minha oração quase todos os dias é uma frase. Eu digo, Senhor, me ensina a morrer por ti. Essa frase está em todas as minhas orações. Me ensina a morrer por ti. Mas não só na hora, me ensina a morrer a cada instante. Me ensina a morrer a cada minuto. Me ensina a morrer por ti, Senhor. E eu quero terminar dizendo o que está dentro de mim. E o que eu falo para muitas pessoas. E eu quero deixar aqui registrado para todos nós. Eu achei uma pérola preciosa. E eu vendi tudo que eu tinha por essa pérola. Hoje tudo que eu sou e tudo que eu não sou, eu devo a Cristo. Tudo que tenho e tudo que eu não tenho, eu devo a Ele. Não entenda essa frase mal. Mas hoje eu tenho uma família. E se hoje eu não tenho uma família, tá entendendo? Eu devo a Ele. Porque a minha oração sempre foi, Senhor, não me dá mulher, não me dá casa, não me dá carro, não me dá uma vida confortável, me dá a Tua palavra. E hoje quando eu escuto o pastor falando, eu sou a palavra, eu digo, obrigado, Senhor. Tu me deu a Tua palavra. Ele me deu a palavra dele, Ele ouviu a minha súplica, Ele ouviu as minhas orações. E hoje, eu não preciso falar que nem Felipe, mostra-nos o Pai. Eu estou vendo o Pai, eu estou vendo Jesus. Eu não preciso ser que nem Tomé quando ele indaga. Senhor, não sabemos para onde Tu vais, como poderemos seguir o caminho? Eu sei para onde o Senhor está indo. Eu sei qual é o caminho que eu tenho que seguir. E você, irmão? Sabe o caminho que tu tem que seguir?